Boa noite, Adonis. Boa Boa noite a noite. todos. Estamos começando o quinto episódio do quadro Papo de Biólogos, né? Junto com o mês de outubro, né? Cá entre nós, o melhor mês. Se a gente for fazer uma votação aqui, já garante aí os 50% dos votos para outubro. Ou então, para garantir a eleição aí, digamos que setembro e outubro, o melhor bimestre do ano. Aí, com certeza, 100% dos votos. Na noite de hoje, nós vamos falar no bloco um, como a gente sempre faz, de algum tema mais específico. E no bloco 2, continuidade lá das análises gráficas de Adonis, né, o que nos ajuda a entender melhor o perfil epidemiológico do coronavírus aqui na região. O tema do bloco um, que é sempre o tema variável, né, pelo menos nesses primeiros episódios durante a pandemia, o tema de hoje que nós optamos em discutir, é muito importante também, envolve os efeitos positivos desejados dos exercícios físicos de um modo sistêmico. Isso porque existe uma ideia, né, mais popular de que falar de exercícios físicos é sempre falar em uma ótica de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. Mas nós sabemos, né, principalmente nós da área da ciência, da ciência da vida e da saúde, que as contribuições dos exercícios físicos para o corpo, de um modo geral, são bastante amplas. Né? Então, por isso que nós falamos aqui em efeitos bioquímicos desejados a nível sistêmico. Tá? E esses efeitos vão dos já conhecidos e desejados emagrecimento e ganho de massa muscular, aumento no desempenho físico, mas também vão até a questão de ativação do sistema imunológico, melhoras cognitivas, melhoras de concentração. Tem também um efeito positivo sobre os transtornos de ansiedade, tá? Depressão. Então, são bem amplos. E por isso que é sempre importante a manutenção da prática. Então, a gente vai estar discutindo isso. Claro que existem várias modalidades de exercício. Quando a gente fala desses benefícios, os mesmos estão muito relacionados com alguns fatores, como frequência, tipo de treino, né, intensidade, manutenção dessa prática de maneira constante ou não. Tá? Então, é sempre importante abordar esse tema que tem muitos efeitos benéficos para o nosso corpo. Pode ter efeitos também desejados? Sim, claro, claro que pode, mas não são motivos para alguém aqui defender que os mesmos não sejam feitos. Tá? E aí subentenda-se como exercício físico, desde do profissional, muito relacionado à prática do esporte, mas também o exercício físico amadores, exercícios físicos feitos por nós no cotidiano, tá? Então, é algo bem amplo, assim, que a gente vem abordando, tá? Adonis, você também é um fã de prática de exercícios físicos? Conte aí seu histórico, sua relação aí com esses exercícios. Então, realmente, né, eu sempre gostei de praticar atividade física, desde sempre. Na época do colégio, eu jogava futsal, participava com afinco da aula de educação física e também tinha o tênis de mesa, né, e eu gostava de jogar muito, tanto no colégio quanto em casa. Em dado momento, eu cheguei a ter uma mesa de tênis de mesa em casa. E aí convidava os colegas, convidava inclusive Jean Anderson para jogar também. A gente gostava muito de pegar uma partidinha ali de tênis de mesa. E aí, quando eu entrei na UFES, na universidade, eu tive contato com tênis. Eu comecei, inclusive, junto com o Jean Anderson. A gente iniciou no tênis na UFES. E aí foi aquela coisa de se apaixonar realmente pelo esporte, que é um esporte bem completo a nível de atividade física, né? Ele pega tanto a parte aeróbica quanto a parte anaeróbica. Então é um esporte bem completo, é um esporte bem legal de se praticar e que tem uma curva de aprendizado bem prazerosa. Então, sempre tive esse contato com a atividade física. Por conta da pandemia, né, a gente acabou tendo que se restringir às atividades esportivas coletivas, né? O tênis é apontado como uma atividade de baixo risco, mas a universidade fechou, né? O parque esportivo. Mas é isso, eu acho que é uma prática que agrega
a todo mundo que queira praticar, né? Não importa a faixa etária. E é isso. Pronto, é verdade. Estava lembrando aqui. Na verdade, começou com o futebol, né? Depois veio o tênis de mesa, popular ping-pong, né? E depois o tênis de quadra. Eu estava lembrando aqui daquele período mais intenso ali, de chegar a jogar 3 horas, né? 5 sets, jogar 2 turnos no dia, em pleno verão, essas coisas todas. Tá fazendo falta mesmo, porque o tênis ele é uma atividade completa, como você falou, porque ele entra no chamado esporte intermitente, né? Onde você tem ao mesmo tempo um efeito aeróbico, que vai te ajudar a emagrecer, e para algumas partes do corpo, o tênis proporciona um efeito anaeróbico, que seria de ganho de massa muscular e fortalecimento. Então é um esporte bastante completo. E também o tênis ele tem um efeito positivo do ponto de vista neurológico também, porque ele ajuda na concentração e ele exige um raciocínio rápido, né? Então, enquanto você se concentra ali para você rebater a bola, você tem que se concentrar no trajeto dela e rapidamente você tem que decidir o que se fazer. Então, além dos efeitos positivos do ponto de vista morfológico, fisiológico também, tem mais esses efeitos benéficos a nível cognitivo também, né? E psicomotor. Então, é bastante interessante. A gente sempre fala que é um esporte muito dinâmico porque outros esportes, você tem meio que naquele dia ali o atleta estava bem ou não, né? Meio que o que acontece no início, durante e no final é meio que parecido, né? O tênis não, o tênis cada set é como se fossem partidas diferentes, né? Tudo pode mudar. Então ele tem um dinamismo muito grande em relação a isso, a essa variação tanto físico, técnico e muito mental do atleta. De repente as coisas podem mudar e você tem vários jogos dentro de um. Vamos começar falando um pouquinho, agora já usando conceitos e termos mais técnicos, diferenciando atividade física de exercício físico. Embora ambas envolvam movimentação, trabalho, gasto de energia em relação à musculatura esquelética, né, que são os músculos que nos ajudam a movimentar o nosso corpo e que são os músculos de resposta voluntária, né? Então eu falo, vou mexer o braço, vou mexer a perna e esses músculos respondem a essa minha decisão e vontade de fazer esses movimentos. Então, é a musculatura esquelética e voluntária. Tá? Então, na prática, ambos conceitos, tanto exercício físico quanto atividade física, envolvem justamente a realização de trabalho e geração de força nesse tipo de músculo. Só que há uma diferença quanto ao conceito e quanto à intensidade. A atividade física pode ser entendida como qualquer trabalho, qualquer movimento, qualquer esforço que eu faça com essa musculatura esquelética. Enquanto o exercício físico pressupõe um método, pressupõe um objetivo, pressupõe que você defina, faça um planejamento. Então, é uma atividade que acaba sendo mais intensa, com um determinado número de séries, de repetição, de intensidade, de peso e de duração e de finalidade. Se eu penso em aumentar a resistência, então eu determino para aumentar a resistência, tal peso, tal quantidade de séries, e um certo número de repetições. Se eu já quero hipertrofia, eu já defino quantas repetições eu vou fazer com aquele peso. Então, isso é o exercício físico, né? Você pressupõe um método para se alcançar um determinado objetivo. E sendo assim, existem várias metodologias e vários objetivos que podem ser alcançados com esses exercícios. Dentro do conceito de exercícios físicos, em um vídeo anterior, eu expliquei justamente a diferença do ponto de vista bioquímico entre o que seria a modalidade aeróbica e a modalidade anaeróbica. Só para relembrar, a modalidade aeróbica são os exercícios físicos que geram emagrecimento. Por quê? Porque eles são de longa duração, tá? E essa longa duração faz com que o sistema energético utilizado para a liberação da energia, para que esse trabalho seja realizado, se dê
por uma via oxidativa. O que é isso? É você queimar moléculas orgânicas para liberação de energia. Então, você começa a queimar seu estoque de açúcar, seu estoque de gordura, para retirar a energia dessas moléculas e você conseguir realizar o exercício físico de uma duração mais longa. Então, a caminhada, o ciclismo, tá? Uma corrida não intensa, mas por um período mais longo, pode ser compreendido como atividade aeróbica, que vai fazer você queimar moléculas para fornecer energia e, consequentemente, você vai emagrecer. Já os exercícios anaeróbicos, embora possam também sinalizar para uma aceleração do metabolismo e, consequentemente, o emagrecimento, os exercícios anaeróbicos têm um objetivo mais de ganho de massa muscular, porque são exercícios de curta duração, mas de alta intensidade, que envolve peso, né? E você sinaliza, você diz ao seu corpo que aquele músculo que você está trabalhando, seja um braço, seja uma perna, seja a musculatura do tórax ou do abdômen, que aquele músculo precisa se fortalecer, precisa ficar mais forte em resposta àquele treino. Então, o treino anaeróbico tem inicialmente essa finalidade de ganho de massa muscular. Tá? Em ambos os casos, tanto o emagrecimento quanto o ganho de massa muscular e melhora do desempenho físico envolvem uma comunicação bioquímica dentro do nosso corpo. Tá? Então, quando você realiza determinado exercício físico, seguindo aquelas orientações planejadas de duração de tempo, de peso, de grau de intensidade, de número de séries e repetições, você está gerando uma comunicação bioquímica com o seu corpo. E essa comunicação bioquímica é interpretada pelo seu corpo de maneira contrária ao que o sedentarismo é interpretado. Então, enquanto a pessoa sedentária diz ao corpo dela, ó, entre aspas, que não quer viver muito, que não precisa de ossos nem músculos fortes, porque não pretende fazer uso constante e intenso dos mesmos, né? E, inclusive, desregula também toda a parte endócrina dos hormônios relacionados com desempenho físico, crescimento de músculos, aceleração de metabolismo, tá? Ou seja, você diz ao seu corpo que quando você é sedentário, você não precisa de uma qualidade de vida, já que você não costuma usar o seu corpo em uma intensidade na qual ele precise estar apto, com força, com músculos, né, e com os níveis de hormônios suficientes para aquele estilo de vida. Quando você pratica o exercício físico, você sinaliza o contrário. Você diz a seu corpo, entre aspas, que quer viver mais e com mais força, com mais saúde, com um metabolismo mais rápido, com os hormônios de síntese e crescimento muscular dentro dos seus níveis bastante regularizados. E que quer fazer isso mantendo o seu corpo mais jovem, retardando ao máximo o processo de envelhecimento e daquelas doenças crônico-degenerativas, que já falamos aqui, que está muito relacionada à idade e ao estilo de vida. Né? Tem um estudo de uns 2 anos aí, então, de certa forma recente, na qual se percebeu que era possível retardar a idade biológica em até 10 anos com a prática do exercício físico. Né? Então, acho que para a gente aí é uma notícia boa isso aí, né? Porque a gente está sempre praticando, né? Mesmo durante a pandemia, nós demos uma pausa nos exercícios físicos coletivos, né? Mas individualmente todo mundo continuou fazendo alguma coisa. A prática do exercício físico, nesse estudo, conseguiu retardar em 10 anos a idade biológica. Então, dependendo do estilo de vida, você pode ter alguém de 40 anos que biologicamente tenha 30, ou alguém de 40 anos, biologicamente, o corpo vai ter 50, 55, 60 anos, entendeu? Isso só com a prática do exercício físico. Agora, se você associa, né, o exercício físico a uma dieta mais saudável, um uso não tão frequente de medicamentos que possam ampliar o efeito colateral e outras coisas mais, aí você pode ter um efeito potencializado, no sentido de preservar, né, a estrutura biológica e retardar ao máximo o processo de envelhecimento. Então, o exercício físico traz benefícios que vão além da questão do emagrecimento e do ganho de massa muscular. Né? Os estudos mais recentes têm mostrado isso. Inclusive que os exercícios anaeróbicos, que são aqueles localizados, de peso e para ganhar músculo, fazem com que o músculo funcione como uma glândula, liberando lá as famosas miocinas. Né? Mio vem de músculo, né? Então miocinas
seriam sinalizadores, substâncias químicas liberadas pelos músculos, e essas miocinas sinalizam várias rotas bioquímicas. Inclusive, elas são capazes de acelerar o processo de catálise, quebra, oxidação de gorduras. Então, aí já se descobre uma via pelo qual o exercício anaeróbico, né, de maneira secundária, também vai contribuir para o emagrecimento. As miocinas também sinalizam para potencializar a insulina e diminuir a resistência mesma. Então, seria importante para um processo de controle de hiperglicemia. Né? Ao mesmo tempo, as miocinas também podem ativar algumas rotas imunológicas, ou seja, exercício físico aí contribuindo para o fortalecimento da resposta imune, da resposta de defesa do nosso corpo. Tá? Sem falar nos benefícios a nível neurológico, né? Tem alguns estudos que dizem que, por exemplo, no caso dos transtornos de ansiedade, aqueles transtornos de humor relacionado muito ali ao estado de ansiedade, né? Então, toque, transtorno bipolar, que é um antigo maníaco depressivo, né? A própria depressão, em que os intervalos entre uma crise e outra são maiores, são mais prolongados, quando o indivíduo, além de fazer a terapia farmacológica, associa esta à prática de exercícios físicos. Tá? Então, a gente tem um número grande de benefícios relacionados à prática. Ou seja, devido a toda essa comunicação. Né? Quando você faz o exercício, eu vou até falar mais sobre isso detalhado num curso que eu até comecei a divulgar hoje, que envolve exercício físico e os efeitos bioquímicos. Quando você pratica esse exercício físico, você gera estímulos morfofisiológicos que ligam, que disparam essas rotas bioquímicas que vão agir sobre o corpo inteiro. Tá? Nós já sabemos que a prática de exercícios físicos, principalmente os anaeróbicos, são fundamentais para sintetizar hormônios, esteroides, né? Androgênicos, como a testosterona, por exemplo. Então, a prática do exercício em si manda o corpo produzir testosterona, essa testosterona vai agir sobre o corpo inteiro, vários órgãos têm receptores para ele. Uma coisa interessante, Danis, que não se fala muito, mas o órgão que mais tem receptores para testosterona é o coração. Então, o órgão que mais se beneficia da manutenção da testosterona em níveis considerados de referência é o coração. E possivelmente, quando o nível de testosterona cai, né, relacionado com a idade, mas muito com o sedentarismo, o órgão que mais sofre também é o coração. Mas em alguns episódios mais para frente, provavelmente que a gente fale um pouquinho também da relação da testosterona com o Covid. Tá? Já tem estudos, principalmente em mulheres, relacionando níveis mais baixos de testosterona a um maior risco de complicação e de sintomas inflamatórios em pacientes com Covid. Então, o nível de testosterona é um dos fatores que podem proteger ou, se estiver muito baixo, aumentar o risco de agravamento do Covid. Tá? Então, assim, voltando aqui ao coração, o coração é um órgão que ele tem receptores adrenérgicos para adrenalina, né? Sofre ação lá da acetilcolina, mas ele também tem muitos receptores para testosterona. Então, quando não fazemos exercício físico, quando não dizemos ao corpo para manter o nível de testosterona elevado, nós também prejudicamos a musculatura cardíaca. Tá? Eu acredito que você também concorde muito com isso, né? Afinal de contas, desde de criança eu acompanho toda essa prática de esportes aí, e na nossa família nós somos sempre ativos, né? Em relação a algum tipo de atividade física. Então, eu lembro que além da prática de esportes coletivos, você também sempre gostou, né? Da questão dos exercícios anaeróbicos, né? Eu lembro que nessa fase mais recente, mais intensa do tênis, interrompido aí pelo Covid, você também estava conseguindo fazer algo até parecido comigo, né? Eu acho que a gente só invertia. Você eu primeiro fazia a atividade anaeróbica pela manhã e aeróbica e intermitente com tênis à tarde. Eu acho que seu caso era invertido, né? Primeiro aí você fazia o tênis e depois o anaeróbico. Mas, de certa forma, a gente conseguia manter ali um ritmo de dois tipos de treinos durante o dia. E isso traz benefícios. Nesse instante, a gente fala um pouquinho de alguns efeitos, possíveis efeitos colaterais, que possa estar relacionado com o exercício físico, que um sedentarista
pode se apegar a isso, só que é facilmente controlável alguns desses efeitos colaterais. Mas, Donis, fala mais alguma coisa aí pra gente sobre os exercícios. Você tem uma preferência mais pelos aeróbicos, anaeróbicos? Como é que você sistematiza, organiza bem isso aí para você? Então, é como você próprio falou, né? Eu acabei esquecendo de falar que eu também já pratiquei muita academia. E comecei também até cedo, inclusive, a ir na academia. Na época do colégio, já era ensino médio, eu ia para uma academia aqui do bairro e também já começava a fazer as atividades físicas. Tive uma melhora expressiva a nível corporal, né? Melhorei muito a questão da massa muscular, que era meu objetivo principal, era hipertrofia, ganhar massa muscular e ao mesmo tempo manter essa massa muscular, né? Então, na época da universidade também, eu acabei indo para uma academia lá do bairro que eu morava lá, só que em alguns momentos eu acabava saindo da academia porque a universidade apertava muito, é a semana de prova, semana de seminário, laboratório, estágio. Então, em alguns momentos eu acabava saindo da academia, mas também teve a época que eu conciliei a academia com o tênis, realmente. A gente jogava o tênis de tarde e saía de lá já com a mochila, trocava de roupa na academia e já ia pro treino anaeróbico, pegar peso na academia. Então, tive uma época mais ativa, realmente, desse ponto de vista de praticar atividade física, e é isso. O que eu achei interessante nessas primeiras contribuições que você falou, sobre a questão da atividade física sinalizar rotas bioquímicas que acabam gerando benefícios no corpo, é que chama a atenção a adaptabilidade do organismo, né, do nosso corpo, às situações externas, ao contexto. Então a gente vê isso não só no ser humano, mas qualquer ser vivo, desde aqueles microscópicos, bactérias, protozoários, fungos, até os macroscópicos, como organismos complexos, como os animais, a gente vê essa adaptabilidade a uma situação contextual que eles estão vivendo. Então, nós temos um organismo capaz de se adaptar a uma prática maior de atividade física. E é justamente essa adaptação que leva aos benefícios. Da mesma forma que quando você falou alguém está adaptado a uma situação ruim, que seria o sedentarismo, isso vai levar a consequências ruins para o corpo. Então, essa capacidade do ser humano, de qualquer animal, de se adaptar a nível fisiológico a essas mudanças ambientais, acaba gerando essas vantagens que a gente obtém, né, da atividade física e da dieta e de viver com menos estresse, leva tudo a essas vantagens. Então é isso, Adonis. É importante fazer essa combinação de exercícios aeróbicos e anaeróbicos e também intermitentes, né? Intermitentes, lembrando, como eu falei, alguns exercícios eles não são de cansar, de alta intensidade, de pegar peso, mas são exercícios de intensidade moderada leve, só que tem uma duração muito longa, né? 1 hora, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, e aí você acaba emagrecendo com os exercícios porque você vai gastando energia. E para isso você vai ali queimando açúcar, queimando gordura no seu corpo. Esses são os aeróbicos. Já tem outros, né, como eu falei, que são de força, de peso, de curta duração, que é para você ganhar músculos. Tá? Esses são os anaeróbicos. E existem exercícios que podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Esses são chamados intermitentes, que para uma parte do corpo ele vai estar funcionando de maneira aeróbica, emagrecendo, e para outra parte ele vai estar funcionando de maneira anaeróbica, gerando músculos.